A Nintendo está prestes a lançar o seu novo console portátil, o Nintendo Switch 2. Mas você sabe por onde começou tudo isso, toda essa história de videogames portáteis? No vídeo de hoje, nós vamos relembrar os consoles portáteis da Nintendo que foram sucesso e foram febre nos anos 90. E saber um pouquinho dessa história, né? Do clássico tijolão cinza até o 3D sem óculos. Descubra como o Game Boy evoluiu ao longo dos anos e como que ele deixou um legado para os games atuais aí, que perdura até hoje. Então, sem enrolação, vamos nessa. Se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com os seus amigos. Tamo junto, vamos nessa para um vídeo. Em 1989, a Nintendo lançou o Game Boy, que era um console portátil que mudaria para sempre toda a forma de jogar que a gente jogava naquela época, né? Idealizado por Gunpei Yokoi, o Game Boy ele combinava portabilidade com uma vasta gama de jogos, destacando-se pelo icônico Tetris, que agradava tanto crianças como adultos. Ele se tornou um fenômeno global. Apesar da tela monocromática, ele era só preto e branco e tinha várias limitações gráficas, a sua acessibilidade e a diversão que ela proporcionava conquistou milhões de pessoas ao redor do mundo. Nessa época surgiram os jogos clássicos como Pokémon Red, Blue e Yellow. Uma grande sacada, né, dos inventores dos jogos ali é que nem todos os Pokémons eles tinham em todas as versões das fitas. Então se você comprava a versão Blue, você só tinha uma gama de Pokémons. A versão Red tinha outra gama de Pokémons e na Yellow também outra. Então você só conseguia ter todos os Pokémons se você tivesse pelo menos um amigo que tivesse também uma fita de outra versão. Então você tinha que jogar com outros jogadores. Inclusive tinha alguns Pokémons que eles só evoluíam na transferência de um Game Boy para o outro. E como que a gente fazia isso? A gente usava o cabo Game Link, que era um cabo que conectava um Game Boy até o outro Game Boy. Então a Nintendo teve essa sacada de poder fazer você jogar o seu joguinho, mas também ter que jogar com um amigo para você poder fazer algumas missões, poder fazer algumas coisas dentro do jogo. Isso foi uma mega sacada, porque aí crianças incentivavam outras crianças a jogarem. Em 1998, o Game Boy ele acabou ganhando cores. Então veio o Game Boy Color, que trouxe mais vida à linha de produtos da Nintendo, com uma tela colorida, e ela tinha compatibilidade também com os jogos do Game Boy original. E vieram os novos Pokémon Gold, Pokémon Silver e Crystal, além de The Legend of Zelda, Super Mario, entre muitos outros jogos que vieram junto com o Game Boy Color. O Game Boy Color ele ganhou novas dimensões. E apesar de ser uma atualização incremental do Game Boy original, o Game Boy Color ele vendeu mais de 118 milhões de unidades, consolidando todo o sucesso da franquia. Mas a Nintendo ela não parou por aí. Em 2001, a Nintendo lançou o Game Boy Advance, que foi um salto significativo de potência e design. É esse carinha aqui, ó. Esse era o meu Game Boy Advance, tá com a telinha um pouquinho zoada aqui, mas esse carinha aqui revolucionou com um processador de 32 bits, já apresentando gráficos bem mais aprimorados dos originais. E tivemos jogos muito legais como Castlevania, tivemos Pokémon Ruby e Safiri, Tony Hawk Pro Skater. As fitas mudaram de tamanho. As do Game Boy Color e do Game Boy original eram desse tamanho aqui, essas fitas mais compridinhas. E quando vieram o Game Boy Advance, eles mudaram para essas fitinhas pequenas, eram essas fitinhas que eram metade do tamanho. Quando a gente ia jogar no Game Boy Advance, a gente conseguia ainda utilizar o mesmo cartucho do Game Boy, só que ele ficava um pouquinho para fora, né? E quando ia usar a original do Game Boy Advance, ó, ela sumia no console. Então, não ficava nada para fora, tá vendo? Ficava perfeitinha encaixada no console. Uma outra coisa legal é que esse Game Boy Advance aqui, ele tinha uns recursos de conectividade que iam além do Game Boy e Game Boy Color. A gente conseguia ter umas experiências multiplayer conectando esse carinha aqui com o GameCube, que era um console da época da Nintendo. Em 2003, a Nintendo ela lançou o Game Boy Advance SP, que era uma versão bem mais aprimorada desse carinha aqui. Ele era um formato de flip, tipo aqueles celulares V3 que foram famosos nos anos 2000, e ele tinha uma coisa que era muito legal, diferente de todos os outros Game Boys que vieram antes. Ele tinha uma tela que era iluminada, então você conseguia jogar à noite sem nenhuma gambiarra, porque tinha umas adaptações que a gente comprava que você podia utilizar uma bateria externa com uma fontezinha de luz que colocava na tela do Game Boy, mas isso aí era meio tudo acessório. Além disso, o Game Boy Advance primeiro, ele era pilha, e o SP ele já veio com bateria recarregável. O Game Boy Advance SP ele foi o último portátil com esse nome
Game Boy. Foi em 2004 que a Nintendo ela apresentou o Nintendo DS, introduzindo duas telas, que ele era do formatinho de flip, sendo que uma das telas era touchscreen, então você podia ali mexer, fazer alguns jogos direto com o touchscreen. E isso atraiu um público mais amplo, né, e bem mais diversificado. Para você ter noção, o Nintendo DS ele vendeu mais de 150 milhões de unidades. E o DS ele se tornou um dos consoles mais vendidos de toda a história de consoles, influenciando até mesmo no design de alguns smartphones da época. E uma coisa legal é que o Nintendo DS ele era compatível com os cartuchos do Game Boy Advance, com esses cartuchinhos pequenos aqui, ó. E foi nessa época que surgiram os Pokémons Diamond e Pearl. E em 2008 foi lançado o Nintendo DSi, que era uma versão bem melhorada do DS, já tinha uma câmera embutida e também apresentava loja online de jogos, mas não possuía mais entrada para cartucho. Em 2011 foi lançado o Nintendo 3DS, que era uma evolução do DS, foi um console em 3D sem a necessidade do uso de óculos, foi inovador isso daí. E esse portátil ele também rodava jogos do DS original. Os jogos famosos como Pokémon XY, Mario Kart 7 e The Legend of Zelda. Depois do 3DS, também foi criado o New 3DS, com processador mais rápido e novos botões. O Nintendo 3DS, lançado em 2011, continuou a tradição e inovação com gráficos em 3D e recursos sociais como o Street Pass. E apesar da concorrência com smartphones, o 3DS ele vendeu cerca de 75 milhões de unidades, mantendo a relevância desses portáteis da Nintendo ao longo do mundo. Foi em 2017 que a Nintendo lançou o revolucionário Nintendo Switch, que combinou o melhor dos dois mundos. O Nintendo Switch ele foi muito prático, porque você consegue jogar ali como um portátil e também você consegue colocar ele numa TV e jogar ali como um console de mesa. E isso foi revolucionário e tem atraído pessoas cada vez mais. Para 2025, a Nintendo está preparando o lançamento do Nintendo Switch 2, que promete várias vantagens em relação ao seu antecessor, incluindo uma tela maior, mais brilho, maior capacidade de armazenamento para você poder salvar os seus jogos ali, e um suporte a novas tecnologias como o HDR e taxas de atualização mais elevadas. Além disso, a nova dock pode suportar resoluções até 4K, melhorando a experiência de jogos nas TVs maiores. Do simples Game Boy ao sofisticado Nintendo Switch 2, a jornada dos consoles portáteis da Nintendo é uma história de inovação, paixão e impacto cultural. O Game Boy não só apenas mudou a forma como a gente joga videogame, como a gente joga, mas também como nós nos conectamos e compartilhamos experiências uns com os outros. Assim, o seu legado ele continua vivo, inspirando gerações futuras. Não é à toa que a franquia de Pokémon dentro do Game Boy fez tanto sucesso e faz sucesso até hoje. E tanta gente ainda tem aquele sentimento nostálgico de lembrar da época que para você poder jogar um Pokémon desse aqui, para finalizar você tinha que comprar detonado em joguinhos, porque você não fazia ideia de como sair dos lugares, não tinha internet naquela época. E hoje a gente tem ali a internet, tem tudo na mão e tem a sofisticado Nintendo Switch. Mas é isso aí, meus amigos. Se você jogou o Game Boy naquela época, se você jogou Pokémon e tal, coloca aqui nos comentários qual versão que você tinha, qual Game Boy que você teve, se foi o Color, se foi o Game Boy original, se foi o Advance. Coloca aqui nos comentários pra gente saber. Se você gostou desse vídeo, por favor, se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos. Muito obrigado pela sua audiência, eu te vejo nos próximos vídeos. Até mais.